Oiê, gente! Tudo bem? A gente aqui de novo, deixa eu escolher o nosso filtro para quem não conhece. Já deixa eu colocar aqui. Oi, Ivan! Ai, meu Deus do céu, tô cheia dos filtros, só um minutinho. Ai. Eita, tá! Oi, gente! Van, deixa eu te chamar aqui. Oiê! Gente, eu também não sei como que faz pra chamar. Oi! Saudade de vocês todos, gente! Oiê, Di! Gente, agora peraí que... Aê, a Van veio. Vamos ver se a Van vai dar certo. Consegui, Tatá? Que saudade! Nossa, muita! Você não tem noção, muita não. mesmo. Muita. Como é que você tá? Tô bem, e você? Como você tá? Bem também. Ótimo. Gente, então vamos lá. Vamos. Eu já me apresentei aqui para vocês. Eu sou a doutora Pamela, uma das dermatos lá da clínica do Grupo Thais Campbell. E a Van também é nossa parceiraça, dermato, super querida, linda e top, topíssima. Obrigada. Então, eu sou a Vanessa, também sou dermato do grupo, assim como a Pam. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre harmonização facial, que eu acho que é um dos temas que mais são perguntados, né, pra gente, e onde os pacientes também têm mais dúvidas a respeito. Tanto que Nossa, eu tava vai tão tirar ansiosa para fazer essa live de harmonização facial, porque assim, tem tanta coisa pra gente falar, né, Van? Tem muita. E a gente separou um conteúdo muito bacana, então quem puder aí manda pra galera, para as pessoas verem que vai ser uma quase que tipo uma aula mesmo, né, Van? A gente vai falar tudo, a gente vai tirar tudo. bastante dúvidas, né? As dúvidas recorrentes que sempre mandam pra gente por direct. E a gente vai falar também do conceito, por onde começar, tudo isso, umas diquinhas legais pra gente. Boa, várias diquitas. Então vamos começar falando, gente, do que é, né, uma harmonização facial. Porque a harmonização facial foi muito banalizado. Então a gente precisa rever esse conceito, porque pra gente perder o medo, né? Tem tantas questõezinhas aí envolvidas que a gente precisa tirar essa banalização e acabar um pouquinho com esse medo de que vai ficar muito diferente, que vai ficar muito artificial. Acabou esse conceito, graças a Deus, né? Sim, essas técnicas também estão ficando cada vez mais esquecidas. Quase ninguém mais aplica mesmo um conceito mais artificial. E sim, a gente sempre está buscando mais o natural, valorizar a beleza natural de cada um. Porque todo mundo tem um pezinho lindo ali, um lado, um pontinho favorável, positivo e bonito que a gente tenta valorizar e deixar sempre natural, nada de muito artificial, nada muito artificial, né? O objetivo não é alguém falar, nossa, que você fez o seu rosto, mas sim falar, nossa, você tá mais bonita. Exatamente. Que foi feito, né? Exatamente, é isso. Então, a harmonização facial, no nosso conceito, né? Existem vários conceitos de harmonização facial. Mas no nosso conceito do grupo, a harmonização facial é exatamente isso que a Von falou, deixar você na sua melhor versão. Olhar individualmente o que você tem sobre... O que você tem de bonito, o que dá pra gente realçar nessa sua beleza. O que dá pra gente melhorar, às vezes embelezar, às vezes estruturar. Então, vai depender muito de cada caso. Então, a harmonização facial é isso. É uma análise muito minuciosa do seu rosto. São pontinhos onde a gente consegue fazer tanto uma estruturação, né, de sustentação, do processo de envelhecimento que está sendo perdido ali naquele rosto, quanto algum embelezamento, mudança de ângulo, definir, delimitar um pouquinho mais cada ângulo. Então, não envolve somente ácido hialurônico, né? A gente analisa a face como um todo.
envolve preenchimento com ácido hialurônico, estruturação, envolve toxina botulínica. Então, a gente abrangiu estímulo de colágeno. Então, a gente abrangiu muito mais esse conceito, né, Van, de harmonização facial. Não é só preencher, dar volume. A gente não... Tem casos que a gente não dá volume nenhum. A gente faz uma estruturação sem volume, mas mesmo para valorizar o que a pessoa já tem de bonito e deixar a pessoa natural e mais bonita ainda. Então, é o que a Pan estava falando. É um conjunto de técnicas. Então, não é uma técnica só quadradinha fechada, porque não é a receita de bolo. Então, a gente tem várias técnicas. Uma que a gente gosta muito, a gente fala muito, é MD Codes, que é uma das técnicas. E você falou uma palavrinha muito bacana, né? Que não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Uma visão bem crítica, que é o que a gente tem. A gente não fala assim, esse paciente vai ser isso, igual de outro paciente. Não, é totalmente não é diferente. todo mundo vai entrar de um jeito e vai sair igual, né? Não é ficar todo mundo parecido e com sua particularidade, com seu... que tem com seu pontinho ali, exatamente. Com seu pontinho individual ali que deixa a pessoa bonita. E a gente foca muito nisso. Eu acho que o que é legal de todas nós da clínica, todas as meninas, é que todas as dermatos têm essa visão também bastante crítica de não querer deixar todo mundo igual e sim deixar todo mundo com características individuais e deixar uma beleza natural. Então, sensacional, é isso. É muito isso. E existe... fazem, né? É isso mesmo que elas comentam pra gente. Falam, nossa, ficou natural. E é isso que a gente sempre quer ouvir delas. Ficou natural. Exatamente. Esse é o nosso melhor elogio, né, Van? Pra chegar e falar, percebeu, tá tudo muito natural. Esse é o nosso foco da vida. E é muito interessante falar isso, porque as pessoas acabam tendo muito medo, né, da harmonização facial, desse procedimento. Então, a gente tá aqui pra... quebrar um pouquinho esse medo, né? Tirar esse preconceito, porque realmente foi muito banalizado o termo. Então a gente quer deixar todo mundo mais à vontade e conhecer um pouquinho mais da nossa visão do que é a harmonização facial. Isso, muito bem. Então a gente consegue fazer o quê, Van? Com a harmonização facial, a gente consegue estruturar, a gente consegue definir, a gente consegue tratar o processo de envelhecimento, do tempo e que mais? Embelezar, né? Que é muito maravilhoso. Sim, então fala aí pra gente os pontinhos que a gente gosta muito de fazer toda essa harmonização facial, os pontinhos possíveis, e a gente vai complementando. Eu acho que varia bastante também, assim, conforme queixas, né, da paciente. Acho que a gente, antes de tudo, a gente precisa ouvir o que a paciente tem de queixa, né? De, eu acordo, olho para o espelho e vejo que eu estou com o olhar cansado. Então, a gente tem já que pensar, então, em deixar a paciente com o olhar descansado. Então, a gente tem esses pontinhos que a gente gosta para deixar o olhar mais descansado, mais leve. Tem paciente que fala assim, eu tenho uma olheira desde quando eu tenho 15 anos, profunda, uso corretivo e ainda fica marcando. Então, isso a gente tem que tentar também identificar o que a paciente sempre se vê no espelho, para a paciente, então, acordar, olhar no espelho e falar assim, não, realmente melhorou, né? Então, pontinhos que a gente gosta, por exemplo, de estruturação. Pontos que são importantes. Parte cigomática. E amo demais da conta esse pontinho aqui. Não te dá muito volume, mas um pontinho de tracionar, né? De dar o mesmo suporte para o restante do rosto, tanto para o terço médio como para o terço inferior. Então, o objetivo desse pontinho nem é tanto volume. Tem casos que a gente nem precisa de volume, mas a gente precisa de um suporte, uma estruturação melhor nessa região para tracionar toda a pele, toda a gordura, todo o ligamento que está ali um pouquinho flácido, para a gente dar o suporte para o rosto, por exemplo, até melhorar consequentemente o bigode chinês, tentar melhorar um pouquinho. Dá uma puxadinha, né? Realmente faz um efeito de lifting muito maravilhoso, né? Exato. E sem contar que mulher, tanto homem também, né? Mas mulher, que padrão de beleza feminino, eu geralmente costumo falar que mulher tem que chamar atenção aqui, né? Terço médio. Terço médio tem que ser total evidente. Pra minha
prima, beijo, gente. Tô amando vocês todos aqui comigo. Então, mulher tem que chamar muito atenção aqui, né, no terço médio. E esses pontinhos que a gente chama de top model look, no MD Code a gente chama de CK2, CK3, CK2, CK1, CK3. Então, são pontinhos bem específicos, onde a gente estrutura, faz estruturação facial e faz embelezamento, né? Porque a mulher, quando a gente observa um rosto feminino, a mulher tem que realmente ter essa partezinha mais desenhada do que a de baixo, né? Isso, tem que ter uma muito curvinha. Padrão feminino. E a gente tem que medir a distância, né, de um pontinho com o outro, mais lateral. E tem que medir a distância também do arco zigomático, do arco mandibular, desculpa. E esse pontinho do arco mandibular não pode estar da mesma largura e nem pode estar maior, porque senão deixa o rosto masculino, né? Exatamente. Tem bastante caso por aí afora, né, do rosto das mulheres ficarem um pouco mais masculinos pelo fato de tentar definir um pouquinho mais o ângulo da mandíbula. Então, o objetivo é sempre chamar mais atenção aqui, deixar essa distância maior do que essa, ou igual, mas nunca essa daqui maior, para que a gente tenha esse top model look, que eu acho que esse fundinho da bichectomia, né, que a gente tanto ama. Onde a gente passa a maquiagem para destacar, né? E já é um pontinho de afinamento de rosto também, né, né? Porque a gente acaba reestruturando e a gordurinha que tava ali soltinha, flacidinha, ela começa já a posicionar e que a gente cria esse degrauzinho entre bochecha e fazer esse fundinho aqui, essa sombra que a gente faz tanto o blush ali para destacar. Então, isso o contorno também. E se a gente pegar fotos de várias pessoas pelo mundo, mulheres, a gente vai ver que todas as mulheres consideradas bonitas têm esse arco mandibular, esse arco zigomático mais definido, mais desenhadinho. É exatamente isso. E aí entra num conceito que eu gosto muito de falar, que o padrão de beleza tem mudado, né? Bem a Deus, ele tem mudado muito nesses últimos, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Tem e o rosto ser muito mais natural, né? Que a gente chama agora de beautification, que é um novo conceito de beleza que preza muito pela naturalidade. Então, é muito isso. Antes, a gente achava bonita aquelas meninas mais desenhadas, mais definidonas, com o ângulo aqui mais desenhado. E hoje já não tá mais assim, né? Hoje é só realmente desenhar o rosto, deixar o rosto muito mais delicadinho, mais feminino e sem masculinizar, né? Que esse padrão aí já tem caído por terra e é o que a gente gosta muito, né? Tanto que por isso que a gente estuda sempre, tá sempre se atualizando, indo em congresso, indo em aulas, assistindo aulas ainda mais nessa quarentena, que tá cheio de aula legal pra gente assistir, pelo fato disso, porque tá mudando muito a visão do que é belo e do que a gente tem que ressaltar de beleza nas pacientes, nos pacientes. Então, tem muito associado também a harmonização facial com visagismo, né? Com o que é belo. Muito. Tem que estudar os ângulos, a gente tem que ver lá de trás, desde as esculturas, o que era valorizado de bonito lá naquela época, o que é hoje em dia que a gente considera bonito. Então, é um estudo de proporções, é um estudo de ângulos. Então, por isso que a gente tem que medir, a gente tem que calcular ângulo, a gente tem que ver direito como é a qualidade da pele para a gente tentar usar um produto que seja mais adequado para essa pele. Se a pele é muito pesada, a gente tem que usar um tipo de produto. Se a pele é um pouco mais fininha, a gente tem que usar outro tipo. Então, a harmonização facial isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vou fazer uma harmonização facial e é ácido hialurônico. Ácido hialurônico é tudo igual. Não é tudo igual, né? Existem várias concentrações, existem várias indicações, igual a Van falou, se é uma pele mais fininha, a gente precisa usar um produto que ele não fique evidente. Se é uma pele mais densa, tem que ser um produto que a gente é ácido hialurônico, mas com uma concentração um pouco diferente, uma concentração onde a gente consegue fazer estruturação, fazer um efeito de lifting, né? Então, isso depende muito de cada rosto. E não uma indicação que a gente faz, é muito precisa para não ficar evidente, né? Então, isso é muito importante, extremamente importante.
Não isso é repercute no tranquilinho. resultado final também, né? A gente conseguir avaliar a característica da pele, a qualidade da pele, para a gente usar o produto ideal para dar o efeito natural e bonito, né? Para não dar aquele efeito. Tô vendo aqui uma imediato. perguntinha, Van. Tem uma seguidora que está perguntando se a harmonização facial pode ser feita especial por dermatos ou cirurgiões plásticos também. Eu acho que hoje em dia os cirurgiões plásticos estão cada vez mais usando também do ácido hialurônico, né? Como a gente já usava há mais tempo, pelo fato de que muitas pessoas não querem passar por uma cirurgia plástica, não querem ter o tempo de recuperação de uma cirurgia plástica. Então, por isso, eles acabaram também entrando nessa área da dermato. E eu acho sim, E porque também é um procedimento minimamente invasivo, né? Exato. Então, é Com um resultado tão maravilhoso. Hoje a gente consegue fazer um rosto. Eu até tirei algumas fotinhas aqui, eu quero mostrar para vocês. Hoje a gente consegue fazer uma estruturação facial só com MD Codes. Então, sem precisar fazer cirurgia, sem precisar fazer cirurgia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Gente, é surreal, é surreal. Como fica incrível. Olha esse paciente, vocês conseguem ver? Ai, eu acho que tá um pouquinho. Muda. Como que tá? Olha, agora tá melhor. Olha deu. E isso daqui olha como a gente olha como conseguiu harmonizar esse rosto, deixar esse rosto mais jovem. E sem volumizar, né? Isso que é muito maravilhoso. E no total foram 20 seringas, né? Os pacientes têm medo, às vezes, de quantidade, por questão de volume. E foram usadas 20 seringas muito bem usadas, né? Para que tenha esse resultado também muito bonito. Então, precisa de muito estudo para usar, precisa confiar muito no seu dermato para você entregar seu rosto. E o resultado ficou, assim, extremamente ótimo, porque além de ótimo, a gente conseguiu estruturar todo o rosto, estruturar até aqui a região da papadinha, né? Papada, porque daquela projeção do mento, melhora o ângulo da mandíbula e tudo isso, a papada que tá ali sem estrutura para se apoiar, aquela pele, aquela flacidez. Porque realmente não tem estruturação. Aí fazendo os pontinhos de MD Codes, a gente consegue esse efeito. E é importante. E a papada escondeu. Show. É exatamente isso. E é importante a gente focar muito na quantidade de seringas que foram usadas, né? Se a gente quer fazer um procedimento dessa forma, estruturando o rosto, tratando esse processo de envelhecimento, não adianta a gente fazer com poucas seringas, gente. São muitas seringuinhas mesmo. Muitas. Uma seringuinha tem 1 ml, né? 1 ml é menor que uma... É isso daqui, ó. Exatamente isso. Vocês conseguem ver? Eu separei aqui, gente. Acho que ficou pequenininho demais. Deixa eu tentar mudar. Olha, ficou bom. Fiquei um pouquinho na frente, mas acho que dá pra ver, né? Sim. Porque assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas 20 seringas é muita coisa. E é exatamente isso. Não, não é muita coisa. Porque uma seringa dá menos que uma colherzinha de chá, olha ali. Então é realmente... em grande quantidade para a gente conseguir uma estruturação facial bem significativa. Então, é isso. São várias e várias seringuinhas aí para a gente conseguir deixar um rosto bem estruturado, bem desenhado, bem definido, né, Van? Sim, quero mostrar mais outros resultados. Aí eu separei tanto que eu fiquei tão empolgada com essa aula. Também é que a gente sempre tenta estruturar antes o rosto, né? Não adianta a gente, por exemplo, querer apagar uma linha, um sulco, como o bigode chinês, sem antes a gente estruturar o rosto, se tá com perda óssea na região do zigomático, na região malar, se tá com perda óssea na região da têmpora. Isso tudo o bigode chinês é uma consequência, né? De toda a falta de estruturação, total. Flacidez. Então a gente precisa antes estruturar, melhorar. Às vezes as pacientes, isso acontece contigo também, Ivan? Às vezes o paciente chega assim e fala: ai, o meu problema é só o bigodinho chinês, a gente eu só quero. Nossa, mas esse problema é um combo, né? É o combo. O negócio vem daqui de cima, falta de estruturação daqui de cima e desce até realmente chegar ao bigodinho chinês. Então não adianta. Muitos pacientes têm essa queixa de bigodinho chinês, tanto homem quanto mulher, onde a gente não adianta o tratamento só daqui. Eu costumo falar que é uma maquiagem, né? Exato. Faz o tratamento só aqui
aqui, aplica o produtinho aqui, mas não tá tratando, né? Então a gente gosta muito de tratar todo esse conceito, a estruturação facial, onde está perdendo o tecido ósseo, onde está perdendo o tecido adiposo, né? Onde a gente está tendo esse deslocamento da gordurinha. Então Onde é a gente todo flacidez, por exemplo, aí entraria já os bioestimuladores de colágeno pra gente deixar a pele um pouco mais rígida, né? olha essa paciente aqui que eu coloquei. Maravilhoso o resultado. Esse foi um resultado ótimo, muito maravilhoso. Esse resultado foi mostrado em congresso que a gente foi e a gente catou essas imagens para mostrar aqui para vocês. É uma paciente jovem, né? Onde mudou pouca coisa, mas fez toda a diferença, total diferença. Essa paciente rejuvenesceu aí de uma forma super natural e foram 16 seringas. Assim, da foto do antes pro depois, que foi feito tudo isso num dia só, né? Então foi assim, foto de antes mesmo e depois do procedimento. Ela esse procedimento no mínimo 10 anos, assim, em um E esse procedimento é um pós-imediato, exato. Né? Esse que é o bom do MD vai Coat. se readequar, vai hidratar mais a pele e vai ficar ainda melhor. Então, o resultado imediato a gente já é possível ver praticamente logo em seguida do procedimento, mas depois de 15 dias é onde o tecido se adequa, onde o produto se adequa. Onde tudo acomoda e aí o resultado fica muito mais maravilhoso, né? Depois de uns 15 dias. Exato. E ela ficou sensacional, né? Ficou. E aí eu vi aqui umas perguntinhas perguntando de tempo de duração. Gente, de bula, o ácido hialurônico, ele dura em torno de 12 meses. Só que pensa com a gente, quando a paciente faz assim, 16 seringas, esse é um investimento inicial. Depois do processo de manutenção, não necessariamente ela vai precisar de 16 seringas, né? Muitas vezes ela precisa da metade. E aí, a cada 4, 5 meses, ela vai fazendo aos pouquinhos para não perder esse efeito sensacional. Então, quando a paciente chega com fotoenvelhecimento bem significativo e a gente quer fazer uma harmonização bem importante, são muitas seringas, mas é naquele momento. Depois, o processo de manutenção é muito mais tranquilo. Sim, porque além de tudo a gente continua envelhecendo, né? Então, no ano que vem a gente vai estar um pouquinho mais velhinho que hoje. Então, esse processo de envelhecimento a gente não tem como barrar. Exato. Então, a gente... o legal é isso, né? Que a gente fala, dura em média 1 ano, 2 anos. Mas o paciente retorna depois de 2 anos, é praticamente um cheirinho, né? De ácido hialurônico que a gente faz. Porque ainda tá bonita, a pele está maravilhosa, continua fazendo tratamentos depois em casa com creminhos. Então, a gente só continua fazendo essa manutenção com quantidades bem menores de ácido hialurônico. E teve um estudo muito recente que falou que evidenciaram, né, comprovaram cientificamente que o ácido hialurônico, você ganha um estímulo de colágeno ali, pouquinho, mas ganha uns 30%. Então, exatamente como era antes, não volta. Volta uns 30% melhor. Então, a gente é muito fãzona dessa partezinha de MD Coats. Então, tô vendo aqui o pessoal perguntando sobre glabela também. Então, vou colocar aqui. Essas fotinhas ficaram muito pequenininhas. Deixa eu ver. Tem também uma pergunta sobre... Agora ficou. Isso, pode falar, Pam. Agora você já deixou. Então, aqui são alguns dos pontos que a gente gosta muito de fazer, né? Os pontinhos que a gente gosta de tratar. Deixa eu pegar essa, tá um pouquinho melhor. Então, eu vi ali que uma seguidora perguntou de glabela, se é possível com a harmonização facial melhorar aquela linha mais funda. É sim, total. E aí a gente gosta de fazer com toxina botulínica, é o nosso primeirão, né, Van? Sim, essa região tem que ficar travadinha com botox pelo fato de não continuar aprofundando, né? Porque quem tem esse vício de deixar a cara de bravinho, às vezes não enxerga direito, às vezes a luminosidade, cria um vício de ficar com a ruguinha mais marcada nessa região. Então, para evitar que esse suco fique se aprofundando, a gente tem que sempre fazer botox regradinho, não pode faltar botox. E não pode, nenhum é um dos top 1. Conforme vai fazendo o botox e vai deixando a região sem travando, essa região, a pele eu falo que é igual um papel. A gente fica amassando muito num lugar só, fica marcado depois quando a gente vai esticar o papelzinho.
Então, fica marcado de uma forma mais marcado. definitiva, né? Então, se a gente deixa a pele bem lisinha, então no futuro você não vai ter essas rugas nessa região. Então, é mais uma prevenção também. Só que se a pessoa já tem uma ruga, já tá mais fininha, começando a aprofundar, é legal super continuar bem regradinho no Botox. E caso ainda a ruguinha seja mesmo uma quebra de pele, a gente tem que usar algumas outras artimanhas pra gente conseguir realmente deixar retificado. E essa mesma seguidora tá falando que já fez Botox e não resolveu. Então, provavelmente criou uma fratura dérmica, né? Teve uma quebra ali de pele, onde só o Botox realmente não vai resolver. A gente precisa cuidar dessa fratura dérmica. E aí tem vários outros procedimentos que a gente gosta de fazer, como Skin Booster, que é um preenchimento de ácido hialurônico mais fininho, os fiozinhos de PDO também, eu gosto muito. Subcisão também, pra gente quebrar aquela fibrose que tem ali puxando, né? Aquela puxando abaixo. Fundo. Exato, tem outras técnicas pra gente fazer, mas mesmo assim o Botox é essencial, tem que ser feito o Botox. O Botox tem que ser feito, exatamente, concordo super muito, mesmo com fratura dérmica que não resolveu, você vai achar que não vai resolver. Mas é a manutenção do Botox que vai fazer com que aquela sua musculatura não fique tão hipertrófica e que não faça vincar muito, né? Porque então, senão depois a gente coloca o Skin Booster, o fiozinho de PDO, melhora. Depois não faz mais Botox, volta tudo de novo. Porque a musculatura da região é forte. Então tem que fazer Botox. Tem que fazer. Por isso que a gente sempre fala, quanto antes você começar a fazer a toxina botulínica, melhor você vai estar lá na frente, mais natural você vai estar, com um olhar mais estruturado, sem essas fraturas dérmicas que são chatinhas de tratar. Então, quanto antes começar a fazer, melhor da vida. Então, aqui a gente gosta muito de fazer pontinhos de MD Codes. Existem linhas aqui, né? Homem, geralmente tem um afundamento aqui nessa região, né? Que a gente consegue tratar essa partezinha, rejuvenesce bastante. Pontinho de têmpora. A têmpora, a gente vai perdendo estruturação óssea também, né, com o tempo. Então, a têmpora... fundo, né? Ela vai ficando bem funda. Se tem a têmpora funda pra gente. Se tiver, a gente precisa realmente tratar, porque ela é um dos pontos principais de suporte do restante do rosto. Então, e denuncia super muito, né? É um ponto que denuncia demais. E tem tratamento, né? Isso que é importante, a gente saber que existe um processo de envelhecimento aqui, a gente perde estruturação óssea e a têmpora vai ficando cada vez mais funda. Então, a gente precisa restaurar isso, a gente precisa restaurar essa estruturação óssea que está sendo perdida aí. E é possível, conforme a gente preenche, faz um pontinho de MD Codes aqui nessa região, a gente consegue cuidar desse processo de envelhecimento já aqui nessa região. E existe MD Codes e existe bioestimulador de colágeno também, que a gente ama para fazer aqui nessa região. Que a gente consegue um tratamento mais prolongado. Eu vi que perguntaram aí. O Radiesse, né? O Radiesse, ele é um bioestimulador de colágeno, né? Ele tem sim um pouquinho de função de preenchedor também, mas o principal dele é um bioestímulo de colágeno. Então, ele é diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico seria o nosso preenchedor, que é o que a gente chama de preenchedor vira e mexe por aqui na live. E os bioestimuladores incluem, então, o Radiesse e o Sculptra, que a gente gosta muito, que tem a função de melhorar a qualidade da pele, melhorar a questão de flacidez. Por exemplo, pode fazer um teste depois em casa, de até agora, comigo, de a gente pegar e beliscar a bochecha. Se a bochecha beliscar e tá vindo muita pele, significa que tá um pouquinho flácido. Então, a gente precisa melhorar a flacidez, devolver aquele turgor de pele de neném, que a gente pega a bochecha e a gente sente aquela pele macia e firme, né? Então, Radiesse e Sculptra é o bioestimulador de colágeno para melhorar a qualidade da pele, dos tecidos. E ele não... E é tratamento, né? E ele é tratamento mesmo. Então, a partir dos 30 anos, quem não fez bioestímulo de colágeno, gente, tá aqui. Eu tô convocando vocês a fazerem bioestimulação de colágeno, porque é um ponto muito importante e crucial, né? A partir dos 30, a gente precisa ter um depósito com um banco com uma poupança bem gorda de colágeno. Isso, porque a gente perde colágeno, né?
depois dos 20 anos, 25 anos, a gente perde cerca de 1% do nosso colágeno a cada ano. Então, dos 20 aos 30, quase 10% do seu colágeno foi embora. Então, para a gente recuperar, a gente precisa estimular. E o estimulador de colágeno, que seria então o Radiesse Sculptra, que é necessário, então, que a gente até fala a partir dos 30 anos de idade, que é mais ou menos quando a gente percebe mesmo, fala, nossa, depois que eu fiz 30 anos, desabou tudo, né? A maioria das queixas é assim. 30 anos é um marco da vida, é um marco muito histórico. Então, a gente precisa, sim, fazer essa nossa poupança muito boa de colágeno, de no mínimo uma vez ao ano, a partir dos 30 anos, para que a pele fique melhor. E quando a gente chegar nos 50, a pele continua boa como estava com os 30 anos e até um pouquinho antes, né? Então, exatamente, show. É a nossa convocação aqui. Se nossa você já está aí nessa fase de perder colágeno, corre, vocês precisam repor esse colágeno aí com tudo. E teve uma perguntinha aqui que foi o seguinte: perguntaram se é inevitável a perda óssea. É inevitável, gente. Vai acontecer, infelizmente. É uma notícia muito triste que eu tô dando aqui agora, mas é inevitável. É o processo, a fase mais profunda do processo de envelhecimento é a perda óssea. Então, todo mundo será. Porque a gente não perde osso só das pernas, coluna, né? A gente perde osso num todo. E a gente perde osso também na face. Então, você pode até pegar uma foto sua jovem, adolescente, comparar com a foto atual, você pode perceber que teve sim um consumo ósseo, por exemplo, na região do zigomático, a região de olheiras, às vezes está um pouquinho mais fundo. Ou até comparar mesmo, pega a foto, pega a vozinha hoje, pega a foto da avó quando era mais nova, vê como que é a diferença, né? Os olhos mais fundos, a região da fossa piriforme, que aqui é do lado da asa nasal, muito mais profunda, o queixinho retraído. Essa região menos definidinha, o contorno menos desenhado. A têmpora super funda. Então, o nariz mais alargado, né? A ponta mais caidinha. Porque como afunda essa região, cai a pontinha, né? E o queixinho, como ele vai mais pra trás, às vezes até vira e forma aquele queixinho. Faz uma inversão, né? De bruxa. Oh, meu Deus, é horroroso esse processo de envelhecimento. A vozinha que nunca foi tratada, se você pegar certinho, ver como ela é atualmente e ver como ela era antes, vocês vão ver como foi o processo de envelhecimento dela. Então, é inevitável a perda óssea. O MD Codes, a gente consegue imitar o osso, né? A gente faz esses pontinhos de estruturação para imitar o ossinho onde a gente já está perdendo. Ou até mesmo quando a gente tem um caso de assimetria, né, Pam? Por exemplo... Boa! Nossa, eu quero muito falar de assimetria. Vamos falar de assimetria? Vamos, porque às vezes a gente tem um lado... É normal, a gente tem um lado diferente do outro, isso é normal. Mas a gente tem, às vezes, umas assimetrias que são mais visíveis e que incomodam muito mais a gente, né? Então, por exemplo, onde a gente percebe muita assimetria é a arcomandibular, né? Às vezes um vício de mastigar mais de um lado, às vezes fica com chiclete o dia inteiro só de um lado, a gente tem uma hipertrofia mais... Acaba até mudando um pouquinho a mastigação, né? Perdendo estruturação óssea, hipertrofiando mais o masseter. Ou não usou aparelho... nos dentes, acaba... Sim, eu tô achando que essa live vai ser pouca pra tudo que a gente tem que falar. A gente volta. Mais, a gente vai voltar, certeza. Gosta, porque tem tanta coisa, meu Deus do céu. A gente gosta tanto do assunto que a gente vai falando e vai falando. Vai, gente, passando muito rápido. E o que eu quero falar muito de assimetria é que a gente chega com tantos pacientes no consultório falando, eu acho que eu sou tão assimétrica, e quando a gente vai medir lá, realmente na medida é uma assimetria muito mínima, onde a gente realmente não precisa tratar. Então isso está muito mais no psicológico das pessoas em acharem que o simétrico é bonito, que fica ali procurando qualquer assimetriazinha. E, gente, foi realizado um estudo, e eu até tirei uma foto aqui para mostrar para vocês. Pegaram um rosto muito bonitos, eu separei da Angelina Jolie para vocês verem. Então, colocaram ela com o mesmo lado, para saber se é realmente simétrico. Espelho, né? O espelho, fizeram aquele espelho para saber o que era, se o simétrico era bonito. E eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ficar chocadas. Eu quero que vocês me falem. Ai, meu Deus, deixa eu mudar aqui, ver se fica menor. Não dá para ver direito, mas dá para você saber. Mas já dá para perceber que
não tá igual ela realmente é, né? Exato. Então, Aqui, olhando de frente, a gente consegue ver um rosto que é normal e um rosto que tá do mesmo ladinho. Olha como ela ficou muito masculinizada aqui nessa região, ficou né? alargado o rosto, Ficou né? muito Ficou os olhos alargado. mais largos. Ai, eu queria sair daqui pra vocês verem, gente. Ai, que dó. Mas depois vocês procuram no Google e coloca bem certinho em relação à simetria, porque todo mundo, a beleza vem nas leve assimetrias, nas assimetrias bem mínimas. Não é bonito aos olhos um rosto muito simétrico, um rosto perfeitamente simétrico, não é bonito. Então, todas essas beldades aí que a gente vê na televisão e celebridades que são lindas, maravilhosas, elas têm uma simetria que deixa ela bonita, que faz a característica dela. Então, Aquela individualidade, né, de cada um, exatamente. uma pessoa bonita. Se Então não um é rosto aquela totalmente simetria, simétrico não é bacana. Isso é não é muito bacana. importante. E Lógico caso que a gente exista, trata umas assimetrias muito significativas, né? exato, Quando a aquelas gente assimetrias bate o olho e vê que aquela angulação passa muito mais, o rosto é totalmente, um lado é totalmente diferente do outro, mas a por gente exemplo, vai até o priorizar. queixinho, né? O queixo, às vezes, ele não tem que estar bem na linha média, né? Às vezes ele está mais para um lado do que para o outro. Então, a gente tenta realmente readequar para que tenha uma simetria bonita, né? Não que tenha aquela simetria que a pessoa se incomoda, mas para deixar, às vezes, nem 100% simétrico, mas para melhorar a questão da simetria. Então, essas simetrias maiores, a gente consegue, sim, a gente não a gente consegue tratar, mas é importante a gente sempre deixar um pouquinho diferente, justamente porque o 100% simétrico não é belo. Não é bonito. Não é bonito. Então, isso é um conceito, é um mito, né, que muita gente criou, achando que o simétrico é lindo. E não, gente, não é. É importante a gente ter umas diferençazinhas ali, milimétricas, que vai fazer todo o seu charmezinho, que vai fazer todo o sua característica ali bem específica, né? Exato. Então, eu sempre gosto de falar de simetria, porque as pessoas queixam muito disso, né? Que mais? Uma pergunta que sempre me fazem é quando a gente começa a fazer a harmonização facial. O que você acha? O que você falou, Van? Perdão, que eu tô lendo as perguntinhas aqui. Quando começar a fazer a harmonização facial, o MD Codes, quando a gente começa, tem alguma idade estabelecida? De idade, né? Não tem, não. Eu costumo falar que a partir dos 18 anos cada um é dono de si, né? E é importante saber. Lógico que antes disso é muito raro a gente fazer, né? Só quando a paciente vem bem específica com os pais, enfim, algum responsável e esteja ali todo mundo ciente, mas a partir dos 18 anos, se você tem uma queixa que te incomoda muito, é importante procurar um dermato. A gente vai analisar aquele rosto, se não vai ter mudança, né, com o processo de envelhecimento. E aí a gente já consegue tratar. Então, não tem uma idade assim X pra gente começar a fazer harmonização facial. O que você acha? Tem uma questão também de anatomia, né? Às vezes a pessoa realmente tem por exemplo, uma olheira profunda. Então, genética, né? Às vezes tem mesmo genética. Aí a gente só consegue realmente melhorar a olheira profunda com o preenchedor, com harmonização. Então, seria essa a indicação. Não tem realmente, depois, igual, por exemplo, o bioestimulador que a gente comentou, que a partir dos 30 tem que fazer. A harmonização é realmente se você tem uma queixa. Se você tem olheira profunda, se você tem um lado revertido muito fininho, quer dar um pouquinho mais de volume. Se o queixinho é muito para trás, a gente consegue dar uma projeção no queixo. Então, tem se quer dar uma desenhadinha no rosto, se quer estruturar. Exato. Então, a gente tem que ter a queixa. E aí, tendo a queixa, a gente já consegue fazer. Não tem uma idade necessária para começar, né? Mas, por exemplo, mas eu nunca fiz. Agora precisa fazer. Já passou tanto tempo, tem que fazer ou não. Se você vai se sentir melhor fazendo, a gente super apoia, né, Pan? Sim, eu super. Acho que não tem idade também limite. Tô com 70, 80, 90 anos. Posso fazer? Se você vai ficar feliz com o resultado, se é sua vontade,
você tem sim indicação de fazer também. A gente não tem limite de idade, né, para fazer. Não, não tem. Lógico que o conceito daí talvez mude um pouquinho, né? Para uma paciente Exato. mais fotoenvelhecida, a gente pensa mais em reestruturação, né? E depois a gente vai fazendo. Vai fazer o purification, né? Mas assim, Exatamente. educação óssea, um creme E para às vezes, melhorar. paciente mais jovem, a gente acaba optando por mais embelezamento, né? Melhorar Exato. algumas grandes assimetrias. Então, é indicado em todas as idades, só que a indicação depende, varia muito, né? Varia muito de cada idade, de paciente Cada idade, também. cada paciente, de se tem perda óssea, se não tem perda óssea, se é mais. Se não, é só mesmo embelezar, colocar um pouquinho de lábio, né? Um monte de E aí, tem muitas perguntinhas aqui. Não tá de responder todas. Aqui tem uma interessante. Se há necessidade de fazer mais de uma sessão de Sculptra? Sim, com certeza. O Sculptra, na verdade, o protocolo dele é 1 frasco por década de vida. Então, a partir dos 30 anos, a gente sempre faz 3 frascos para mais, né? Então, se tiver 20, 2 frascos, 30, 3 frascos e assim por diante. Só 1 frasco talvez seja um pouco insuficiente. A gente já percebe uma melhora, mas a gente não tem um resultado que totalmente o Sculptra poderia dar se a gente, por exemplo, com 30 anos fizesse 3 frascos em 1 ano, né? Então, exatamente. A gente tem que pensar, assim, a respeito do bioestimulador de colágeno com muito carinho, porque ele é o que está vindo mais em alta nos próximos anos. Porque, além de tudo, ele mantém essa característica do rosto e vai até prevenir que você, no futuro, tenha uma perda óssea mais acentuada, uma flacidez mais acentuada. Então, tudo isso são os bioestimuladores de colágeno, né? Que a gente vê tantas atrizes, por exemplo, Jennifer Lopez continua maravilhosa, né? Muito! E não é só rosto, né? Corpo, a gente consegue tratar flacidez corporal, tudo com estimulação de colágeno, gente. Essas mulheres maravilhosas. Celulite. Então, tudo isso a gente consegue tratar com o Sculptra, o Radiesse, cabeça aos pés. Exatamente. Tem uma aqui, 50 anos, 5 frascos. Esse é o protocolo, gente. Mas a gente não faz 5 frascos, não, tá? A partir de 3 frascos, a partir dos 30 anos, a gente prioriza em fazer 3 frascos que já tenham um resultado comprovado cientificamente. Então, não são 6 frascos, nem 5 frascos com 50 anos. A gente analisa muito, faz 3 frascos inicial e depois a gente diminui um pouquinho a manutenção, né? E a gente tem que ir associando também os outros tratamentos. Outros tratamentos, né? Exatamente. Um resultado potencializado, por exemplo. A gente até não falaria dele hoje, mas o Mega Focus, né? Que é a nossa... Ultrassom microfocada. A Van, a gente vai ter que voltar muitas vezes para falar. São muitas coisas, gente. Um outro estímulo de colágeno. Uma outra pauta, isso. Vamos falar. Uma outra pauta que também vai otimizar o resultado ainda dos Sculptras e dos Radiesses. Então, a gente tem ainda esse... Não é só Sculptra, 5 frascos, ok. A gente vai fazer, por exemplo, 3 frascos, mas a gente associa um laser, a gente associa o MD Codes, para o resultado ficar ainda mais bonito e natural. E então, tem algumas perguntinhas aqui falando sobre os riscos. Os riscos. Acho que a gente poderia fazer uma pauta só para os riscos, né? Disso. Mas é importante a gente sempre fala de que há sim, procedimento injetável, há risco sim, mas o que é fundamental é você procurar um especialista que sabe realmente a técnica, estuda anatomia, né? Nós estudamos tanto anatomia, a gente estudou 6 anos de medicina, mais 3 anos de especialização, mais tanto tempo de experiência e mais cursos que a gente investe todo ano. Para saber muito certinho, vários cursos para saber muito certinho a anatomia. E, gente, por mais que a anatomia, existe um livro já muito certo de anatomia, cada ano eles descobrem uma coisinha nova. Então, por isso que é importante ter um médico para chamar de seu e que saiba realmente a técnica, saiba a anatomia e principalmente saiba tratar, né, as consequências. As complicações. Né? Então, a gente tem que sim, realmente estar preocupado também em conhecer a técnica de como tratar a complicação. Então, caso aconteça,
Porque tem muita variação também anatômica, né? Então, Muita. às vezes, tem gente que tem uma artéria que é 1 centímetro mais pro lado esquerdo do que de outra. 80% tem uma artéria aqui. 3% tem uma artéria aqui. Aí, Isso varia muito. Varia muito de pessoa Varia para pessoa. super Então, muito. caso aconteça, você tem essa variação anatômica, a gente precisa, então, de saber tratar essa complicação. E acho que é por isso que é o diferencial dos médicos realizando, né, a harmonização facial, porque a gente sabe tratar, assim, a complicação. Então, é importante. Exatamente. É isso. Mas a gente vai voltar para falar das complicações que eu acho bem importantes. Então, gente, já tá quase acabando. Só para a gente finalizar, então, sobre harmonização facial, vamos falar, Van, um pouquinho da diferença dos pontinhos femininos e masculinos. Eu separei aqui também alguns pontinhos. Isso, esses são os pontinhos os pontos CK, né? Que eu falei. CK1, CK2, CK3, que define todo o nosso top model look. Então, pontinhos que a gente consegue fazer harmonização com MD Codes. MD Codes é uma técnica que a gente faz estruturação e embelezamento com ácido hialurônico. Ele faz parte de um dos processos da nossa... Tá aí, voltei? Harmonização. Então, esse... Voltei, né? Então, esse pontinho é o que a gente comentou no começo, né? Isso é padrão feminino. A mulher, a gente tem que focar muito nesses pontinhos, diferente de homem, ó. Homem também a gente consegue fazer muitos pontos. Na mulher, esses pontinhos, vocês podem ver que eles devem ser mais oblíquos, né? Para fazer realmente esse desenho. Esse desenho, né? E em homem já tem que ser mais retificado para ficar realmente mais masculino, é muito mais bonito. E homem muda um pouquinho, né? Inverte o padrão. Homem tem que chamar mais atenção aqui na região da mandíbula e mulher mais aqui nessa região do arco zigomático. Então, são pontinhos que a gente consegue tratar, estruturar, embelezar, definir. Ângulo de mandíbula também, partezinha do jaw, né? O bulldogzinho. Que a gente chama, a gente consegue corrigir, às vezes a gente tem apagamento do ângulo, né? Às vezes aquele ângulo tá ficando mais, não tá definido, né? Ele começa da orelha e vem meio junto com... Perde, né? Não dá pra saber o que é pescoço, o que é junto, mandíbula. Né? Então a gente precisa realmente redesenhar. Desenhar. Exatamente essa palavra que eu amo, é desenhar. A gente gosta de desenhar aqui o ângulo de mandíbula e não projetar. Então, esse desenho é muito importante, fica muito bonito nas mulheres, porque a gente consegue realmente deixar bem estruturadinho, bem delimitado, sem masculinizar. Então, a gente consegue... E a consequência de a gente desenhar de novo o arco mandibular é melhorar também a questão de papada, né? Total. Onde a papada, que eu acho que a gente até comentou um pouquinho antes, e a gente também pode associar fazendo um pouquinho de queixo, né? Porque queixo a gente tem que ter uma projeçãozinha, não pode ter muita retração de queixo. Se tem muita retração, papada super não aparece. Tem suporte de papada, né? Suporte. Então, uma das causas da papada é falta de estruturação óssea. Então, também a gente consegue trazer o queixinho, fazer essa reestruturação para dar aquela papada. Puxar o queixinho, melhorar o ângulo, fica, assim, maravilhoso, né? Muda totalmente o terço inferior, fica muito... O rosto dá uma afinada, né? Afina o rosto. Delicado, afinado, o perfil, fica realmente incrível. Vai tirar foto de perfil, o perfil fica maravilhoso, fica assim... E muitas vezes as pessoas... A maioria das minhas pacientes, as suas também, Van, a maioria das minhas chegam achando que tem queixo. Aí eu vou colocar lá no paquímetro, tiro a medida certinho e falo... Te falta um pouquinho de queixo. Elas ficam assim, nossa, eu nunca imaginei. Aí quando coloca um pouquinho de queixo, um cheirinho, já tem um resultado assim sensacional. Já, talvez, só de começar com o queixo, a gente consegue já ver uma diferença, uma harmonia, uma delicadeza no rosto muito grande. Parece que puxou aqui tudo.
Nossa, chapou fica muito papada. mais bonito. E todas que fazem queixinho depois mandam foto pra gente de Amam. perfil. Que não ficam mais Amando. sem, né? Não ficam mais sem e ficam arrasando nas fotos de perfil, porque realmente fica muito bonito. Fica lindo demais. Então, Então, todos que a gente também toda bota no essa Instagram. partezinha a gente consegue tratar. Lábio, amamos demais da Amamos. conta. Fã. Eu acho que Cerejinha todos do bolo, né? do grupo Face Campbell é fã Amo. E a do gente... preenchimento labial. Não, e o importante, acho que também da gente falar do lábio, é a questão da naturalidade, né? Porque todas as pacientes também que nunca fizeram lábio, eles têm medo de ficar com um lábio muito evidente, muito chamativo, muito exagerado. E isso a gente não gosta também. A gente Não, gosta não. de natural, a gente gosta de dar aquele leve volume, uma leve projeçãozinha, um leve contorno. Uma melhora do contorno, uma melhora da hidratação. Da Lábio. hidratação, Lábio dá principalmente. vida no rosto. Vocês não fazem ideia. Lábio rejuvenesce super muito, né, Van? Muito, eu falo que às vezes abre o rosto da paciente. A paciente tá ali bonita, você fica olhando para ela, fala assim, ai, proporção tá ok, estruturação do rosto tá ótima, a pele tá boa. O que que tá faltando? A gente pensa com carinho, Uma a gente vida. pensa e é realmente o lábio. O lábio, a gente coloca o lábio, a pessoa é como se fosse uma flor, assim, Abre, dá fica muito realmente vida. muito bonito. E vicia muito, né? Vicia muito, não dá pra ficar sem. A gente até brinca que nos primeiros dias fica inchadinho, porque a gente colocou a agulhinha ali na região. Se a gente morde o lábio, já incha, né? Então, a gente Faz fez processo furinhos inflamatório. a gente fez furinho com a agulha, então acaba ficando um pouquinho mais inchado. Então, as pacientes falam, ai, tá inchadinho. Mas depois de terminar o processo de desinchar, fica tão lindo que as pacientes ficam até com saudades da época que tava Fica inchadinho. super, não dá pra ficar sem jamais. Vocês estão perguntando muito aqui pra gente sobre valores. E sobre consultinha online também, acabei de ver uma pergunta. A gente tá fazendo consulta online. É só entrar no Instagram da clínica, tem o número lá de WhatsApp, é só mandar para as meninas, é uma oportunidade surreal. A gente consegue analisar o rosto, principalmente pacientes que moram longe, né? E às vezes quem tem uma vida muito corrida não consegue ir até a gente. Então a gente está conseguindo fazer um atendimento muito, muito personalizado, até mesmo nessa consultinha online. Porque a gente criou uma plataforma bem exclusiva, onde a gente consegue analisar todo o rosto, montar todo um plano de tratamento, né, Van? Ver certinho qual que é a prioridade. As prioridades. A gente pede até foto para o paciente antes de mandar para a gente. A gente quando voltar, a gente pede para fazer alguns movimentinhos para a gente realmente ver aonde tem falta de ossinho, onde tem uma flacidez, para a gente conseguir mesmo planejar tudo. Desde aquele nosso planinho de tratamento que é super especial, com as prioridades, para a gente já agendar, então, quando voltar, os procedimentos, para ela não precisar passar pela consulta, para fazer os procedimentos. E às vezes o paciente, por exemplo, tem algum evento, tem um casamento, muitas noivinhas, né, que estão preocupadas. Então, a gente consegue fazer essa consulta online, já programar o tratamento assim que a gente terminar a quarentena. Então, exatamente. Então, se vocês tiverem interesse, podem mandar direct pra gente ou gravar lá o númerozinho do WhatsApp também, que as meninas te explicam para vocês tudo certinho, tá? E sem contar que a gente já monta o nosso skincare maravilhoso, todos os nossos creminhos. Então vale aproveitar muito a pena, né? Pra gente pegar e ficar regradinho nos cremes. Cuidar da pele, né? Preparar da pele. Porque dermato, primeira coisa que a gente olha não são os pontinhos que faltam de estruturação, né? É a qualidade daquela pele. Verdade. Então, continuando, que a gente já tá acabando, tem tantos pontinhos aqui para fazer. Ai, meu Deus, aqui não apareceu, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Nariz a gente consegue também tratar lindamente com pontinhos de MD Codes, né, com ácido hialurônico, a gente consegue empinar a pontinha, afinar, diminuir a asinha do nariz, né? Fazendo pontinhos de MD Codes na fossa melhorar a questão da giba também, né? A gibinha a gente consegue desenhar ele, né? Deixar ele mais retificado. Então, amamos. Nariz. Amamos também. Outra coisa que melhora super e as pacientes gostam muito e tiram foto de perfil e mandam pra gente. Exatamente. E o queixinho que a gente já falou, né? Então, a gente já consegue
projetar, a gente consegue alongar, né? Depende muito de cada medida. Então, a gente tira todas as medidas durante a consulta para a gente realmente saber o que precisa. Se precisa de projeção, se precisa de alongamento, se precisa de dos dois, estruturação, né? se precisa dos dois, exatamente. Pode também fazer o suporte do cantinho labial, porque às vezes a gente tem um fundamento dessa região que às vezes o lábio fica evertido, fica com um lábio Exatamente. triste, Sorriso triste total. Não, a gente tem que Então a subir. gente pode fazer esse suporte na região do cantinho labial para também subir o cantinho e dar um olhar mais de felicidade. Outro pontinho também é o pré-jol que a gente consegue fazer, que antes do bodogzinho, às vezes tem aquele afundamento dessa região. Então a gente consegue deixar ele alinhadinho, que também é um pontinho que envelhece muito, né? Muito, total. E tem paciente também que tem aquela linhazinha aqui, né, Van? Que essa linha envelhece super muito. Às vezes as pessoas acham, mas é um charme. Não, é um processo de envelhecimento ali, né? O charme nos congressos, tem, né, mas ali é um processo. Queixinho de bruxa. Queixinho de bruxa, então, tem que tratar. Então, quem tem aquela linha aqui, é importante a gente fazer essa estruturação. Né? Exato, a falta de estruturação, o queixinho vira e fica marcando a linhazinha. Então, a gente precisa apagar a linha. Exatamente. Que mais? Aqui, né, região da olheira, então a gente consegue fazer uma reestruturação óssea. Eu geralmente falo que a gente dá uma encapadinha no osso, porque a órbita denuncia tanto, muito, super muito, né? A órbita aqui, a gente perde tecido ósseo, então vai ficando cada vez mais fundo. Então, a gente vem com ácido hialurônico ali fazendo essa encapadinha no osso para não deixar ele absorver tão rápido. Melhora muito o olhar de cansaço, né? Os pacientes falam que, nossa, acorda já se sentindo bem depois de fazer, preencher a região das olheiras. Muito, dá um olhar super descansado. E aqui o pontinho de arquear a sobrancelha também, né, Van? Então a gente consegue fazer essa estruturação, deixar ele bem arqueadinho, desenhado, só com pontinho de MD Coats. Que mais? Agora que apareceu o homem, né? Todos esses pontos que a gente fez com algumas diferenciações de quantidade, de tipo de produto, de densidade, né? De técnica. Questão de ângulo também, né? Então, a mulher às vezes tem um ângulo um pouquinho menor, o homem tem que ter um ângulo um pouquinho maior. Por exemplo, queixo na mulher, geralmente é um pouquinho mais fininho na largura do nariz. Homem, o queixo é um pouquinho mais largo na largura da boca. Então, a gente tem essas proporções também. Então, homem que tá com queixinho muito pequenininho, a gente tem que, às vezes, alargar um pouquinho para deixar mais masculino. Mulher que tá com queixo muito largo, tem que afinar um pouquinho, porque senão tá ficando masculinizada e a gente quer um rosto mais delicado, né? Exatamente. Então, tem toda essa diferença. Toda. Ai, estamos acabando aqui, gente. Vamos ver. Responder umas últimas perguntinhas aqui, Ivan. Se você tem alguma coisinha aí para falar. Que a gente pode entregar um pouquinho o que a gente já fez. O que você acha? Ai, meu Deus. Vamos, né? A maioria das pessoas perguntam. Vai, Van, começa porque você. Já comentaram que a gente tem um lábio muito bonito. Então, vamos Ai, eu vi mesmo, gente. Mas o meu tá tão murchinho. Eu tô pra ir nessa clínica, acho que toda semana quase, mas tá fechada e eu não consigo ir pra pegar meu preenchedor e preencher. Mas eu tenho seringa na boca, 2. E você? Eu tenho uma e a eu tenho 2, mas hoje eu já devo ter uma só, porque já perdi muito. Porque reabsorve, né? Porque a boca é uma musculatura que a gente mexe muito, que a gente tá o tempo inteiro falando, sorrindo, se expressando. Ai, tem 2 minutinhos, Van. Então é uma região que a gente gosta muito de fazer várias vezes ao ano. Fiz também olheira, o que mais, Pô? Eu também fiz olheira, mas preciso refazer. Fiz um pouquinho de top model look. Você tem? Top model look ainda não, que o meu já meu Deus, mas você tem um malar muito maravilhoso. Não, seu malar tá lindo. Só um suportezinho. Um suportezinho leve. Que mais? Pra pressionar. Botox, super muito, não fico sem, jamais. Eu tenho Botox superior e Botox de masseter, que eu amo pra afinar o rosto. E tratar o bruxismo. Tô desesperada. Ai, meu Deus do céu, vamos voltar logo. Ai, acho que se eu não cancelar, eu vou perder a live, né, gente? Então, acho que vai ser isso. Todo mundo. Vamos. Eu amei Amei também. Vamos fazer muito mais vezes. Deixa eu tirar isso daqui, a gente faz um coraçãozinho, vai. Pra tirar um selfie. Gente, tira aí selfie, tá? Alguém que tá vendo a gente? Manda pra gente depois. Isso.
E um beijo, 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 beijo. beijo todo Amei mundo. Obrigada muito. por A terem gente vai visto. voltar com várias outras pautas. Podem ficar tranquilos. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Beijos, Vânia. Beijos. Te ver. Fica com Deus. Amém, amém.